Olá, Carol, tá me ouvindo aí? Carol? Alô? Carol? Tá me ouvindo bem?
Alô, sua sala é essa, Graciane? Boa noite. Boa noite. Sua sala é a outra, não? Não sei. Sua aula é outra. Você é do primeiro semestre, não é isso? Nossa, que semana pouca. E aí, Carol, boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite, Sérgio. Tranquilo aí? Cadê seu pai? Tranquilo. Ele não tá aqui no momento. Uhum. Beleza. Então vamos lá, né, pessoal? Nossa aula hoje é Direitos Fundamentais e Direitos Humanos.
São a seção 3.3 aí do nosso livro, do KLS. Então, essa aula é bem tranquila porque ela dialoga bastante aqui com o direito constitucional. E aí nós vamos falar o que é direitos humanos e direitos fundamentais. Nós falamos na aula passada que o constitucionalismo do século XVIII, representado ali pela Revolução Francesa principalmente, ele nos legou várias dimensões dos direitos fundamentais, dos direitos humanos. Então, o conceito, a expressão direitos humanos, como está aqui no primeiro parágrafo do slide, você pode entendê-la como sem ele a pessoa não pode viver. Então, são direitos fundamentais para a vida, tá? E para a própria existência em sociedade. Então, no Ocidente, a visão de democracia hoje, a democracia representativa, o Estado democrático de direito, ele procura valorizar toda essa gama de direitos adquiridos após a Revolução Francesa, no final do século XVIII, traduzidos aqui como direitos humanos e direitos fundamentais. Então, como eu falei na aula passada, aqui eu já estou no terceiro parágrafo, na aula passada, no Ocidente nós passamos a valorizar bastante a questão dos direitos fundamentais após a Revolução Francesa. Porém, desde o século XIII, aí como está explícito, da Carta Magna na Inglaterra, de 1215, que nós já temos destaque para alguns direitos conquistados pelo baronato inglês em detrimento da aristocracia, do rei João Sem Terra, no caso. A Magna Carta, ela não é considerada um documento basilar para delimitar aí os direitos humanos e fundamentais, porque, como eu coloco aqui, ó, ela é apenas ligada a um determinado grupo. Ela não pode ser considerada universal porque não alcança todos os homens, tá? Só alcança o baronato, os donos de terras da Inglaterra. Então, esses donos de terra, eles vão questionar o poder do monarca, que é o John Lackland, ou João Sem Terra, e, por assim dizer, não se pode dizer que é um documento universal, mas ele se constitui aí numa das bases para o constitucionalismo, porque é um documento importante e ali o poder do rei ele já começa a ser questionado por conta da limitação desse mesmo poder. Então, lá na Inglaterra do século XIII, nós vamos ter aí a limitação do poder do rei. Não só isso, mas a própria Magna Carta já traz uma previsão legal de respeitar a liberdade da Igreja da Inglaterra, esse primeiro tópico aí, porque a Igreja na Inglaterra ela é protestante, né? Vai se tornar protestante. Nessa época ainda não. Ela sofria interferência ainda da Igreja Católica Apostólica Romana. As restrições chamadas de tributárias é a proibição para o rei cobrar impostos sem passar pela anuência, pela concordância dos próprios barões, né? Gradação da pena, de acordo com o delito, tudo isso a gente já viu lá em princípios de direito penal, desde lá da antiguidade. Enfim, o devido processo legal, que é a rule of law, e o livre acesso à justiça. Tudo isso ficou determinado, expresso aqui nessa carta, né, na Magna Carta de 1215. Mas os direitos humanos e fundamentais, eles vão ter uma explosão, vamos dizer assim, um período mais marcante com a Revolução Francesa lá do final do século XVIII, né? 1789. Bem, aí como a gente comentou na aula passada, nós vamos pegar aqui uma cronologia de todos os documentos
que vão expressar os direitos humanos e, posteriormente, os direitos fundamentais. Então, na cronologia, nós vamos ter agora a Constituição dos Estados Unidos. Primeiro, Declaração de Direito da Virgínia. Virgínia é um estado americano, é aquele primeiro estado em que os ingleses, né, aportaram na América do Norte, fugitivos que eram da perseguição religiosa na Inglaterra. E aí você tem essa carta, a Declaração de Virgínia, que é uma contestação ao poder da monarquia britânica, da monarquia inglesa. Posteriormente, nós vamos ter a Declaração de Independência, que é de 1776, e a Constituição da América, que é de 1787. Nessa Constituição, ela vai marcar a ruptura com o domínio inglês. Eles saem do jugo britânico, né, do jugo inglês, e passam a ser uma nação independente. O próximo tópico que nós vamos analisar aqui é a famosa Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que é um documento elaborado ali logo no início da Revolução Francesa, em que, como eu falei na aula passada, é uma revolução liberal burguesa e, portanto, ele vai expressar os ganhos que a burguesia obteve durante a Revolução Francesa. Marca também o nascimento do Estado contemporâneo, a contemporaneidade do ponto de vista histórico. Ela surge em 1789 com a Revolução Francesa, tá? No terceiro parágrafo, nós vamos falar aqui do poder que passa a comandar os homens, ou seja, o poder legal, o império das leis, o rule of law, vai ser a garantia de que os princípios serão genéricos e impessoais. Observe que na nossa legislação, toda lei, né, todo diploma legal que é elaborado via Congresso, ele tem esses dois critérios, o da generalidade e da impessoalidade. Tem outros, a abstratividade, mas por que ele é genérico? Porque ele vai abarcar todas as pessoas, não olhando a quem, nem credo, nem raça, nem gênero, nada. Então, ele é genérico, abarca todo mundo. Impessoalidade, do mesmo jeito. Então, quando você elabora uma lei, você não está pensando em quem você vai atingir, salvo se for uma lei, tipo uma lei penal, um novo tipo penal que você vai enquadrar aquele chamado crime próprio, aquela pessoa, aquele agente do crime. Mas as leis, em regra, elas são genéricas, tá? Então, a partir de agora, da Revolução Francesa, nós vamos ter a supremacia da Constituição como limitadora do poder e institui um governo não arbitrário. Então, a Constituição ela serve para limitar o poder. Ela vem para discriminar a chamada tripartição de poderes, executivo, legislativo e judiciário, com base nos princípios de Montesquieu, que foram idealizados por ele, que ele vai chamar aqui de freios e contrapesos, né? No momento em que um poder exacerba as suas prerrogativas, o outro o chama às falas, né? Então não pode ser de nenhuma forma um poder ter precedência ou prevalência sobre o outro. Então é isso que é o sistema de freios e contrapesos que o Montesquieu fala, e que serve aí de balizamento constitucional para nós brasileiros, né? Nossa República Federativa do Brasil, ela é inspirada nessa tripartição de poderes de Montesquieu, na qual nós temos aí executivo, legislativo e judiciário. Tranquilo? Bem, como nós falamos na aula passada, a Revolução Francesa ela vai anunciar, né, como se coloca aqui, o constitucionalismo social. É uma forma de você colocar nas constituições tudo aquilo que o parlamento, né, que é representante da burguesia, tudo aquilo que o parlamento determina. Então, a ideologia dos governos vai ser regulada por uma Constituição e todos os direitos
e garantias relativas aos direitos fundamentais deverão estar expressos nessa Constituição. A nossa não é diferente, ela funciona dessa forma. Aí nós vamos falar aqui, já começamos a falar na aula passada, das dimensões dos direitos humanos. O que é que se entende por dimensão, o que é que se entende por geração? A maioria dos doutrinadores, eles preferem a dimensão porque dá uma ideia de continuidade, de continuismo. Então, quando vem a segunda e a terceira dimensão dos direitos fundamentais ou dos direitos humanos, não significa que as primeiras foram relegadas a segundo plano. Ao contrário, elas foram aproveitadas e incorporados novos valores a partir daí. Então, no início, nos direitos humanos e fundamentais de primeira dimensão, nós temos uma limitação do poder do Estado em face do cidadão. O que é que o cidadão, o que é que o burguês pretende? Ele pretende que o governo afaste-se da regulamentação da sua vida para que ele possa tocar seus negócios. Então, o primado da liberdade de contratar, o primado da liberdade de ir e vir, o direito à propriedade, o direito à vida, ele classifica como direitos inalienáveis, né? Então, nesse período, nós chamamos de liberdades negativas porque o Estado deve prestar um serviço, a prestação negativa do Estado. Isso é que nós chamamos de direitos humanos de primeira dimensão. Seguindo, desculpa, nos direitos humanos de segunda dimensão, aí nós vamos ter os direitos econômicos, sociais e culturais. Você já tem uma ampliação desses primeiros direitos. Agora, já se requer do Estado as chamadas liberdades positivas. O Estado é que vai orientar o cidadão a exigir dele que faça a intervenção para protegê-lo, proteger o cidadão. Ao contrário da primeira dimensão, que prega o caráter abstencionista do Estado, uma doutrina extremamente liberal, agora nós temos o Estado intervencionista. Se nós formos dar um exemplo agora do que nós estamos vivendo no Brasil, a criação, por exemplo, da renda básica emergencial ou da renda emergencial aí de R$ 600 para as pessoas mais carentes, é uma intervenção estatal, é uma prestação positiva do Estado. Isso é o Estado interventor. Então, nesses momentos de crise, é necessário que o Estado assuma seu papel de indutor do desenvolvimento, ou caso assim não seja, que atue de uma forma a minorar, a mitigar o sofrimento da população menos assistida, dos chamados hipossuficientes. Então, aqui os direitos de segunda dimensão, diferentemente dos da primeira, nós temos uma prestação positiva do Estado, tá? Admitir a nossa amiga Leidiane aqui na área. Bem, e aí nós vamos tratar aqui, veja bem, eu já comentei com vocês na aula passada, en passant, né, como dizem os franceses, que a cada alteração, a cada mudança na história, você tem uma mudança também na postura do Estado e da própria doutrina para explicar esses avanços nos direitos humanos e nos direitos fundamentais. Então, nos direitos de primeira dimensão, como nós falamos, foi necessária a Revolução Francesa para que o homem rompesse com as amarras do absolutismo e passasse a encarar uma liberdade, um liberalismo até exacerbado, ou seja, pedir a ausência do Estado da sua vida. Ele queria tocar seus negócios, ter sua liberdade, independentemente da existência estatal. Na segunda fase do capitalismo, nós já temos aí os problemas advindos da Revolução Industrial. A Revolução Industrial, a primeira fase ocorre ali entre 1760 e 1780, tá? E no século XIX nós temos a segunda fase da Revolução Industrial, quando nós saímos daquela dicotomia ali de produção de carvão e têxteis para uma economia mais sofisticada. Agora se incorpora o petróleo, o aço, a energia elétrica e novos atores
econômicos vão surgindo no mundo capitalista, como Japão, Estados Unidos, Bélgica, França, ao lado da Inglaterra, que foi pioneira. Então, essa segunda fase do capitalismo, segunda fase da Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial, ela traz diversos problemas que demandam a ação estatal. Então, o liberalismo exacerbado ele vai perdendo um pouco a sua importância. E novos intérpretes desse avanço do capitalismo vão surgir. O principal deles é Karl Marx, que vai escrever livros contestando aí os ganhos do capitalismo, né? Você vai ter aí o Manifesto Comunista, o Capital, mostrando as contradições do capitalismo. Então, a questão social ela começa a emergir. É justamente no momento em que a segunda dimensão dos direitos humanos, os direitos fundamentais, ela também começa a ser bastante ventilada na Europa e, consequentemente, espalhada para outras partes do mundo. Tá? Então, no terceiro parágrafo, a gente coloca aqui que o crescimento da desigualdade, dos problemas oriundos da própria miséria que a classe trabalhadora é relegada, começam a impactar o próprio desenvolvimento econômico. E aí você vai procurar minorar esses problemas através de várias doutrinas que vão procurar conciliar, compatibilizar o capitalismo, o capital e o trabalho. Eu faço aqui uma citação no último parágrafo da encíclica Rerum Novarum, que foi Rerum Novarum significa das coisas novas, né? É quando a igreja se posiciona com relação aos rumos que o capitalismo está tomando. Não que a igreja vai romper, vai criticar de forma contundente o capitalismo. Essa Rerum Novarum é uma encíclica que ela traz no seu bojo uma conciliação entre capital e trabalho. Ela não condena de forma veemente, ela prevê aí que haja uma interação, uma integração no qual o capitalista, o dono dos meios de produção, ele minore o sofrimento da classe trabalhadora. Mas não foi só essa. Nessa época também surgiu várias doutrinas que procuraram contestar o capitalismo. Você tem ali o socialismo utópico de Fourier, de Owen, né? Temos também o socialismo científico de Marx e também o anarquismo, o socialismo, o anarquismo revolucionário. Todas essas correntes filosóficas criticaram o capitalismo. A gente destaca aqui a Rerum Novarum porque é algo assim até soa diferente a igreja participar de um movimento de contestação ao avanço do capitalismo, visto que sempre ela trabalhou ao lado do capitalismo, tá? Então aqui a questão social ela começa a ser marcante nesse período, que é quando você tem os direitos fundamentais ou humanos de segunda dimensão. Há uma falha do Estado ausente, né, do Estado abstencionista, e essas mudanças vão requerer um Estado mais atuante, né, um Estado que preveja a proteção do trabalhador, pelo menos do hipossuficiente. Bem, os direitos humanos de terceira dimensão são aqueles direitos humanos que vamos valorizar os direitos coletivos e os direitos difusos, né? O que é um direito coletivo, o que é um direito difuso? O destinatário desse direito, ele é invisível. Você não está vendo esse destinatário. Pode ser qualquer um. Por isso que você vai dizer que ele é coletivo e ele é difuso. Está espalhado pela coletividade, pela comunidade. E aí a gente pode nomeá-lo como um direito de solidariedade ou fraternidade, né? E aí vamos completar aquela trindade ali, aquela tríade da Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Então, esses são os lemas da Revolução Francesa. Por liberdade, entenda-se aquela liberdade ali de contratar, aquela liberdade burguesa, liberal burguesa. A igualdade, quando o Estado é convocado a participar das mudanças que ocorrem na sociedade europeia a partir da crise provocada pela segunda revolução industrial, e a fraternidade agora, quando você entra em uma outra fase da civilização em que vários
esses vários projetos de sociedade começam a falhar. Então, aqui você vai ver que o rol de direitos, ele é exemplificativo, né? Ele vai aumentar bastante, e aí você vai ter o direito ao progresso, a autodeterminação dos povos. Direito ao progresso, todo mundo sabe que os avanços tecnológicos, os avanços econômicos estejam à disposição de todos. A autodeterminação dos povos é aquele princípio lá da Carta da ONU que condena a intervenção de um Estado no outro, né? Coisa que os americanos raramente respeitam. O direito ao desenvolvimento, à comunicação, então a internet livre, de boa qualidade, o meio ambiente sadio e equilibrado. A gente está estudando isso agora lá em direito ambiental, é o artigo 225 da Constituição Federal, a qualidade de vida e o direito ao patrimônio comum da humanidade. O que é um patrimônio comum da humanidade? O próprio meio ambiente, os recursos hídricos, os museus, tudo aquilo que traz bem-estar à população do mundo, ele é um patrimônio comum. Haja visto que você tem ali como órgão da ONU, a Unesco, né, que é um órgão ligado à cultura, à educação, que de vez em quando ele eleva determinados patrimônios a patrimônio cultural da humanidade. Por exemplo, Cristo Redentor, vários outros monumentos, porque aquilo deixa de pertencer só àquela comunidade que ele está circunscrito para pertencer à humanidade, pertence ao mundo. Então, você jamais vai poder destruir um monumento daquele, porque ele não pertence só àquele país, ele pertence a todo mundo. Quando eu digo que é um rol exemplificativo, porque o rol exemplificativo, todo e qualquer direito que esteja enunciado aqui, parecido com esse, vai se enquadrar aqui. Ao contrário do rol taxativo, que é aquele que já vem expresso, né? A quantidade, por exemplo, um artigo de lei, ele é taxativo, ele vai dizer o que está expresso naquele artigo, por exemplo, 121 do Código Penal, matar alguém. Então, tudo que está ali no 121 é rol taxativo. Quando você muda para o 122, também é taxativo do 122. Mas o rol exemplificativo é tudo que se assemelha ao progresso, estaria aqui. Tudo que se assemelha à autodeterminação dos povos está aqui. Por exemplo, aqui não falamos do direito ao acolhimento ao refugiado. Então, ele está aqui. Ao asilo político, ele também está aqui. Tá? A comunicação, que os meios de comunicação atendam a todo mundo, realmente sirvam para a comunicação. O meio ambiente sadio e equilibrado pertence a todos. A qualidade de vida e o patrimônio comum da humanidade. Então, são direitos modernos, né, que são provenientes da urbanização das sociedades humanas. Quando a gente chama aqui de moderno, na verdade, nós estamos falando de contemporâneos, porque após a Revolução Francesa, nós já ingressamos numa nova idade, que é a idade contemporânea, tá certo? Então, os direitos de terceira dimensão, eles vão surgir por novas reivindicações do ser humano e com os impactos, né, que foram causados principalmente pela Segunda Guerra. Porque a partir da Segunda Guerra nós tivemos um avanço da indústria bélica, da indústria dos fármacos, da própria indústria eletroeletrônica, do petróleo. Em 94 nós vamos ter o advento da internet. Então tudo isso vai ser colocado à mesa para o homem reivindicar melhorias na sua qualidade de vida. É óbvio que nem todo mundo tem acesso a isso. Nós estamos vendo aí, nesse período de pandemia, as dificuldades que determinadas parcelas da população têm encontrado para sobreviver. Mas a própria carta política, a própria Constituição, ela prevê tudo isso. Nós falamos na aula passada que a nossa Constituição, o objetivo final dela é prover, né, o ser humano, os brasileiros, de felicidade. Claro que o conceito de felicidade ele é bem abstrato, cada um tem o seu, mas a Constituição ela deveria, pelo menos, sair do papel e entrar na vida das pessoas de uma forma pragmática, ou seja, todo mundo ter direito àquilo que está expresso na própria Constituição. Então, só repetindo aqui, os direitos de terceira dimensão são os coletivos e difusos que abarcam, né, todas as pessoas que são destinatários deles. Você não identifica, todos nós somos, né? Toda e qualquer comunidade, ela pode ter os direitos difusos e coletivos.
Bem, aqui, como eu mencionei na aula passada, esses três primeiros aqui, primeira e segunda e terceira dimensão, são os direitos clássicos que nós chamamos de primeira, que é políticos e civis, ou civis e políticos. Os de segunda, que é o econômico, o social e o cultural, e o de terceira, que é coletivo e difuso. Mas no Brasil, que gosta muito de ampliar as coisas, nós temos um doutrinador chamado Paulo Bonavides, que ele gosta de estender esses direitos. Ele vai bem mais adiante e ele coloca direito de quinta e sexta dimensão. Mas se você observar com bastante calma, você vai perceber que a partir da quarta dimensão, todos os direitos que são elencados aqui, eles já estão contidos aqui nos de terceira dimensão. Se não, vejamos. Na quarta dimensão, ele fala que surge na era digital, que pode ser chamado de direito de sobrevivência ou direito de informação. Se nós voltarmos aqui, ó, nós vamos ver o direito de sobrevivência, está aqui, um meio ambiente sadio e equilibrado nos dá direito à sobrevivência. Uma qualidade de vida perfeita nos dá direito à sobrevivência. Um direito ao patrimônio comum da humanidade nos dá direito à sobrevivência. Ao progresso, da mesma forma. Claro que ele aprimorou esses direitos, ele tirou de um rol exemplificativo e procurou colocar aqui no que eu chamaria de um rol taxativo. Onde é que ele vai incluir esses direitos surgidos na era digital? Olha o rol de direito que ele enumera. Preservação do genoma humano, então você não... casou-se a sua companheira ou companheiro, sua companheira não pode ter filhos, você aí vai poder guardar o seu espermatozoide para futuramente ter um filho, algo assim. Preservação de alguns aspectos aí que isso aqui vai chocar em algum momento com a bioética, né? Ele chama também a não proliferação de armas nucleares como um direito de quarta dimensão. Mas se nós formos olhar aqui, ó, o direito à qualidade de vida, ao desenvolvimento e o direito ao progresso, então o progresso pode ser entendido como uma sociedade sem armas, enfim, mas ele quis colocar aqui como um rol mais específico, né? Um rol, vamos chamar assim, de taxativo. Direito à pesquisa genética, à clonagem e até à exploração espacial. Em suma, todos relacionados à vida e sua continuidade. Isso é o Paulo Bonavides que coloca. Aí ele vai colocar como direito de quinta dimensão a água, direito à água, e um direito de sexta dimensão, democracia. Ele faz essa junção aí de democracia e direito à água, que, no meu entender e de vários doutrinadores, você vai ter todos esses direitos enfeixados ali na terceira dimensão. Porque o direito à água é meio ambiente equilibrado, o recurso hídrico ele pode ser considerado integrante de um meio ambiente sadio. Você pode ver aqui, se você pegar aí o artigo 225 da Constituição, tudo isso que ele fala em relação ao meio ambiente está lá. Mas como a gente respeita o Paulo Bonavides como um grande doutrinador, nós vamos considerar as observações dele. Embora, geralmente, nas provas que você faça de OAB, de concurso, só vai cobrar de você primeira, segunda e terceira dimensão. Porque esses três, eles estão enfeixados ali, amarrados com a historicidade dos direitos humanos e fundamentais, tá? Mas isso a gente não exclui. Se por acaso vier a cair de quarta dimensão, quinta e sexta, são teorizações aí, doutrinação do Paulo Bonavides, que é um professor da Universidade Federal do Ceará. Ele já está quase se aposentando, é um grande constitucionalista que trabalha aí com essas dimensões dos direitos humanos e fundamentais, tá? Bem, e aí nós vamos passar a analisar aqui nossa Constituição, que ela traz a maioria desses princípios, a maioria desses direitos no seu texto, né? Se você pegar ali o artigo 5º, eu dou um exemplo aí no último parágrafo, que quase todos esses direitos estão expressos ali no artigo 5º.
Então, o que que a nossa Constituição diz? Que o Estado, né, ele deve prover ao cidadão tudo aquilo que está expresso na Constituição. Então, nós temos ali 250 artigos, já falamos lá na disciplina de Direito Constitucional que não há hierarquia entre eles, tanto o artigo 1º quanto do 150º, eles todos têm importância, assim como as emendas constitucionais que têm status de artigos também e as disposições transitórias, né, os atos das disposições constitucionais transitórias, os ADCTs. Então, a nossa Constituição, a maioria desses princípios, ela vem estabelecida ali. Não há nenhum direito que não esteja expresso ali. E ao lado dos direitos tem as garantias fundamentais, né? Então, as 3 primeiras, observe. Todos os direitos estudados até agora, consolidados nas primeiras dimensões dos direitos, encontramos as devidas garantias, mesmo encontrando, considerando dificuldade de expansão e efetivação desses direitos. Por que isso? Porque a Constituição ela é uma representação da política do seu próprio país. Para que se elabore uma Constituição, vai se ouvir todos os segmentos da sociedade. Então, se você tem ali no momento da elaboração da Constituição, você tem as diversas forças políticas atuando, você vai ter aí o arco da sociedade civil representado. É óbvio que as classes mais favorecidas, que têm maior poder de mobilização, elas conseguiram encartar no documento, na carta política, mais artigos do seu interesse do que propriamente o trabalhador. Então, se você olhasse a composição do Congresso em 88, no momento da elaboração da Constituição ou da Constituinte, você ia ver que o número de deputados e senadores representantes do patronato, do baronato empresarial era bem maior do que os trabalhadores. Portanto, houve uma dificuldade, né, de implementação de várias garantias. Mesmo assim, é considerado uma Constituição cidadã porque preservou vários dos direitos históricos que os trabalhadores tinham conseguido desde a época de Vargas, passando pela Constituição de 46, depois a própria Constituição da ditadura de 67, que foi a instituição do FGTS, e várias outras conquistas que foram consagradas na Constituição de 88. Por exemplo, o terço de férias, a imprescritibilidade da punição para os crimes de racismo, tudo isso foi consagrado no texto constitucional. Bem, voltando aqui para o 3º parágrafo que nós tratamos dos direitos. Então, o que nós podemos entender como direito? São garantias declaratórias, né, que tratam de informar a existência desses direitos positivado no ordenamento jurídico. Nada mais é do que o objeto do nosso estudo. O que está positivado no nosso ordenamento jurídico? Tudo no nosso direito é positivo. O Código Penal é positivado, o Código Civil é positivado, as leis ambientais são positivadas, o direito do trabalho é positivado e a própria Constituição é uma garantia do positivismo, porque está tudo lá escrito. Não há que falar em lei oral, não há que falar em documentos esparsos no nosso ordenamento, porque tudo está preso lá, tanto na Constituição, que está no topo do ordenamento jurídico. Se nós fizéssemos aqui uma pirâmide, a Constituição estaria no topo, e espraiando, né, irradiando todos os seus princípios para as demais leis infraconstitucionais. E o que é uma garantia? A garantia é a disposição que assegura esse direito. Então, são os meios que você vai obter esses direitos. Então, eu tenho um direito e o que me dá uma garantia que eu sou titular desse direito? Uma lei. Então, se eu digo que, por exemplo, agora, o governo institui a renda básica emergencial, esse é um direito do trabalhador, do hipossuficiente, sim. E o que garante que ele vai ter esse direito respeitado? Bem, as leis infraconstitucionais. Você tem várias leis. Que leis são essas? As leis aprovadas no Congresso, a lei chamada de lei de guerra, né? Reparação, uma emenda constitucional para que o governo possa gastar acima do que arrecada.
Então, ele pode furar ali o teto, furar a regra de ouro do artigo 167 da Constituição, porque esse dinheiro ele vai sair para assegurar um direito de quem? Do povo que é mais hipossuficiente, do mais pobre. Então, houve uma ruptura do ordenamento aqui? Não, porque o Congresso ele foi o fiador dessa mudança. Então, esse direito daqui foi assegurado através de uma lei especial que foi votada no Congresso para uma situação de emergência, tá certo? Então, o direito, ele está expresso e a garantia é a forma como o cidadão vai bater as portas do judiciário para conseguir, para fundamentar esse direito. Aqui um exemplo no artigo 5º, né, inciso 10, que sacramenta, né, essa dicotomia aí, essa dialogia. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Isso é um direito fundamental, tá? Assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Essa é a garantia fundamental. Bem, você tem um direito desse violado, sua intimidade. Alguém fotografa você em sua piscina que você não queria, invade sua vida privada, difama sua honra, faz calúnia, injúria ou difamação, aqueles chamados crimes contra a honra, e aí mancha sua imagem perante a comunidade, ponto. Você teve um direito fundamental violado, e a Constituição ela garante. Então, aí você vai fazer o quê? Bater as portas do judiciário e reclamar aí o dano material, a perda que você teve, e o dano moral que atinge ou sua honra objetiva ou sua honra subjetiva. Isso lá é conceito de direito penal, não sei se vocês já deram isso, que a calúnia ela fere a honra objetiva, né? A difamação fere a honra objetiva e a injúria vai ferir a honra subjetiva. O que é isso? A honra objetiva é aquele conceito que você tem perante a sociedade. E a honra subjetiva é aquele conceito que você tem, a sua imanência, a sua consciência de sujeito, tá? Então, no caso dos dois crimes que ferem a honra objetiva, ela é até mais fácil de você comprovar, desde que haja provas, tenha pessoas presentes, tenha aquela coisa toda, porque diz que o crime contra a honra é um dos mais difíceis, né? Se você fala num ambiente aberto, palavras o vento leva, vai ser difícil você comprovar, mas agora com os meios digitais cada vez mais fáceis, você pode fazer prova aí mediante isso aí. O dano material, aquilo que impactou na sua existência, é o dano econômico, e o dano moral, isso aí vai ser arbitrado pelo magistrado. Geralmente, o dano moral, o STJ ele tem jurisprudência pacificada quanto a isso. Geralmente, ele vai aplicar de acordo com as posses do indivíduo, né? Isso aí é meio que até desonesto, mas enfim. Então, se o cara é pobre, ele vai perceber aí no dano moral 3, 4 mil reais. Se o cara é rico, ele vai receber 500, 600 mil, aí depende, mas nesses casos o STJ tem jurisprudência nesse sentido aí, de valorizar o dano moral de acordo com a capacidade econômica da vítima, né? Sempre ele faz isso aí. Enfim, mas o que nos interessa aqui é nós fazermos uma comparação, o que é direito fundamental e o que é garantia fundamental dentro desse aspecto aqui. Bem, aqui, gente, nós vamos trabalhar com as características dos direitos fundamentais. O que é isso? Por que eles são classificados dessa forma? Então, nós temos aqui 7 características, tem até mais, mas essas aqui são as mais importantes. Primeiro, a historicidade. Então, eles surgem de contexto histórico e quando eles são positivados nas constituições, eles vão se tornar fundamentais. Então, o que eu falei lá atrás? Aqui, na Constituição francesa, né, a primeira dimensão, então você teve uma revolução que acabou com o direito do monarca, do rei absolutista,
que acabou com aquele privilégio que ele era detentor. Que privilégio era esse? O rei podia mandar prender, podia mandar soltar. O clero não pagava impostos, a nobreza não pagava impostos. Então você tinha uma cidadania pela metade. O burguês não gozava de cidadania. Precisou um impacto aqui de uma revolução para que esses direitos pudessem ser consagrados. Então, o que é que vai acontecer aqui? A historicidade vai justamente de encontro a isso aqui. Vai confirmar, melhor dizendo, isso aqui. Então, depois da Revolução Francesa, todos aqueles direitos que a burguesia não era detentora, ela passa a deter agora, porque eles vão ser expressos numa Constituição. Era um direito humano, inalienável, vamos dizer aqui, um justnaturalismo, mas que não estava expresso numa Constituição. A partir de agora, ele está expresso na Constituição. Tá certo? Bem, a imprescritibilidade. Eles são permanentes, ou seja, mesmo com a passagem do tempo, eles permanecem. Então, uma vez você sendo detentor de um direito fundamental, você não o perde com o passar dos anos. Então, um exemplo que nós colocamos aqui, que todo mundo tem direito à liberdade, à vida, vários direitos que você tem, você não vai perdê-lo, né? Você não vai perder por conta de algum, com a passagem do tempo. Por isso que quando você dá aula de direito penal, menciona ali direito penal que o status libertatis deve imperar num Estado democrático de direito, o aluno geralmente pergunta, mas o cara que cometeu o crime, sim, ele cometeu o crime. Uma vez ele pagando pelo crime que ele cometeu ou cumprindo parte da pena, desde que previsto no Código de Processo Penal, ele tem direito à liberdade. Porque numa sociedade democrática, num Estado democrático de direito, o que impera é o status libertatis, ou seja, o estado de liberdade. Então, eles são imprescritíveis. A irrenunciabilidade, você não pode renunciar a ele. Um exemplo, você vai trabalhar numa determinada empresa, vamos tratar aqui de coisa bem pragmática, bem prática. E aí você lá é um cara de bom coração, você fala assim, empresário, Sérgio, você tem sua empresa, e aí por você me dar o emprego, eu vou perdoar aqui o FGTS, eu não quero que você recolha o FGTS na minha conta, nem que também você recolha o INSS. Não, ele não pode fazer isso, isso é um direito indisponível, está positivado na lei e ele não pode abrir mão disso. Por que que isso foi colocado na lei? Justamente para evitar que o hipossuficiente, carente de um emprego, ele se deixe levar por essa emoção momentânea ou por essa debilidade momentânea e aceite um contrato de trabalho nessas condições aí. Então, são direitos irrenunciáveis. Por exemplo, a própria herança é automático. Agora, bem, se depois lá você quiser fazer um acordo, fazer uma doação para um irmão, para um outro ente, aí é outra coisa, mas é um direito que pertence a você e é irrenunciável. Você pode, de acordo com o Código Civil, fazer algum acordo com os outros herdeiros, mas é um direito que assiste a você. Ninguém pode retirar a sua herança, salvo alguns casos bem graves na legislação, que é um caso de crime, um parricídio, um matricídio, enfim. Mas, a priori, são direitos irrenunciáveis, você não pode abrir mão deles. A inviolabilidade, eles não podem ser respeitados sob pena de responsabilização. Por exemplo, sua comunicação é inviolável, salvo em situações de estado de sítio, que a gente já sabe lá, tem situações especiais. Seu direito de ir e vir é inviolável, salvo em alguns casos. Exemplo agora da pandemia, as fronteiras estão fechadas em nome de um benefício maior para a comunidade, que é o direito à saúde, né? Se você viola essa disposição legal, há previsão legal para a punição, artigo 268 do Código Penal, tá? É violar um período de quarentena, violar as determinações dos órgãos de saúde, do poder público. Mas, em regra, em dias comuns, em situação normal, é um direito inviolável seu, o direito de ir e vir, a Constituição lhe assiste, tá? A universalidade, eles são dirigidos a todos os seres humanos sem distinção.
O exemplo que eu dei na aula passada, o SUS, Sistema Único de Saúde, ele é universal. O estrangeiro, o americano que chegou aqui, está com dor, está doente, pegou aí o coronavírus, ele pode ir ali no hospital e se tratar como se cidadão brasileiro fosse, porque o direito à saúde assiste a ele. Ele pode impetrar um habeas corpus da mesma forma que nós brasileiros podemos, sim. Pode pegar aí um pedaço de papel e impetrar um habeas corpus se ele for preso ilegalmente. É um direito também humano fundamental, porque está ligado à questão da liberdade. Então, universalidade afeta a todo ser humano, afeta de forma positiva, né? Eles são complementares, eles devem ser interpretados de forma conjunta. Não significa que eu dou um exemplo e digo assim, identifique as características de direitos humanos tais. Aí você coloca lá, ele é apenas histórico porque surgiu após a Revolução Francesa. Não, ele, além da historicidade, ele pode ter uma outra característica, ser imprescritível, irrenunciável, inviolável, universal ou complementar. Então, eles são complementares. Você não abre mão de um em detrimento do outro. Você tem direito a usufruir, se beneficiar de todos esses direitos, tá certo? Por fim, a inalienabilidade. O que é isso? Você não pode vender, não pode transacionar esse direito. Você não pode vender sua vida, tá? Você não pode vender seu direito de ir e vir. Sua imagem também você não pode vender, mas isso tem sido mitigado ultimamente por conta dos famosos reality shows, né? Então o cara ali, quando ele faz uma transação ali com o agente dele, digamos aí o Big Brother, então ele vende parte da imagem dele, tá? Até que ponto a imagem dele pode ser levada ao escrutínio da comunidade, de quem está assistindo aquele programa ali. Então ali ele abre mão. Mas ali ele tem uma limitação, não pode avançar. Se bem que a gente não sabe, às vezes o Ministério Público convoca a própria rede que é encarregada de fazer para dar explicação. Aí a gente fica em dúvida se aquilo realmente foi provocado pelo Ministério Público ou foi uma estratégia para aumentar a audiência do programa, né? Mas são direitos inalienáveis. Você não pode vender determinados... A exposição de crianças, por exemplo, você tem que ter um cuidado muito grande ao expor crianças, né? Nos próprios outdoors, você vê que aí quando pede a foto de vocês para colocar em outdoor, pede autorização. Então, assim funciona, porque é um direito à imagem é um direito inalienável, você não pode vender, salvo nessas situações que você abre mão de parte da sua imagem para receber um pagamento. Da mesma forma que com relação à inviolabilidade da sua integridade física, os lutadores, esses caras que lutam MMA, eles fazem um contrato ali com o promotor que sabe até onde vai, né? Então ele abre mão da integridade física dele em troca de um pagamento, mas ele não expressa lá que ele pode estar sujeito à morte, ele vai dizer que ele pode ir até um determinado lugar. Então esses contratos, isso é bem claro nesses contratos aí em que os promotores fazem com esses lutadores de MMA. Isso é só um exemplo, tá? Então, pessoal, aqui nessa aula de hoje nós tratamos dos direitos humanos e fundamentais, fizemos aqui um apanhado da Revolução Francesa até o pós-Segunda Guerra Mundial, até os nossos dias. Abordamos aqui a nossa Constituição Cidadã de 1988, confrontamos aqui o que é um direito fundamental com um direito humano, mostramos o que é um direito fundamental e uma garantia fundamental, e estabelecemos aqui no último slide as características desses direitos humanos e fundamentais. Quais são essas características? Por que elas não se protraem, não se perdem no tempo? Por que elas são imprescritíveis, irrenunciáveis, invioláveis e universais? Porque justamente tudo que é um direito humano ele deve ser preservado, tá? Então vou abrir aí para vocês fazerem comentários a respeito da aula.
e me ajudar aí na consecução da mesma. Diga aí, amigo Aldeci Guia. Tá me ouvindo aí, Guia? Alô? Tranquilo, Sérgio. E aí, o que Tranquilão. que A você... aula foi decente, boa. Tranquilo aí? Tranquilidade, a aula foi bem explicada. Deu para compreender. Tranquilo. Saudade aí da gente voltar às nossas conversas pessoalmente. E você, Carol? Certeza, Carol, certeza, Adorei a Sérgio. vídeo. Muito tranquilo? boa, muito bem. Tá Tranquilo. bom, obrigado. E você, Leide? Alô, Leide? Alô, Leidiane, tudo bem? Bem, pessoal, então fiquemos por aqui. Na próxima segunda estaremos de volta aí na mesma bate-hora, no mesmo bate-canal.
faz. Eu não vou me estressar agora, eu não vou. Porque assim, o que confunde às vezes são três realidades, sétimo, oitavo e oitavo.